E acho que posição nessa parte, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, eu não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, né? Então, é isso aí. Tá, a gente está aqui nessa aula de hoje para dar continuidade a um assunto que a gente começou semana passada, certo? Semana passada a gente falou sobre o período paleolítico, que é um período da pré-história que vai de 40 milhões de anos até aproximadamente 10 mil antes de Cristo e que vai contar a maior parte do período da pré-história, né? Vai contar sobre a questão da evolução do homem, sobre o domínio do fogo, a invenção da roda, não é isso? A criação das primeiras ferramentas e também sobre os períodos de glaciação, tá? E é um período onde o homem ele é nômade. Para quem não lembra, nômade é aquela pessoa que ela vive em constante mudança, ela se muda constantemente de local, certo? O período neolítico, né, ou a idade da pedra polida, vai começar aproximadamente 10 mil a.C., vai até mais ou menos anos 5 mil a.C., tá? Lembre-se que isso são datas aproximadas. A gente não tinha calendário na época para dizer com precisão que começou no dia 31 de dezembro, não, tá? Não existia calendário naquela época, então a gente trabalha com datas aproximadas, certo? Através dos estudos dos fósseis, dos documentos, dos vestígios, das ruínas, a gente chega a datas aproximadas, certo? E aí, ó, o período neolítico ele vai começar mais ou menos nesse período, 10 mil a.C., no final da última glaciação, né? Os grupos de caçadores e coletores vão ter muita dificuldade na locomoção porque a Terra está resfriada, né? E aí não tem como você ficar se locomovendo, né, pelo planeta, porque você vai acabar indo para um lugar mais frio e tal. E aí você vai ter dificuldade para, por exemplo, acender um fogo. Vocês já tentaram acender o fogo com fósforo molhado? É bem difícil, é praticamente impossível, né? Você vai ter que secar o fósforo para depois tentar acender e tal. E aí, o que os homens passavam naquela época era mais ou menos isso, né? Existia muita dificuldade nessa questão de locomoção, até porque, além da questão do fogo, né, você vai ter também a questão dos alimentos. Os alimentos vão estar mais escassos porque a temperatura vai estar mais fria. E aí eles vão se tornar sedentários, tá? O homem ele vai se tornar sedentário, ele vai deixar de ser nômade, ou seja, ele vai deixar de ficar se mudando constantemente e vai se tornar sedentário, ou seja, ele vai morar em um lugar só, tá? E aí a gente está falando de comunidades, tá? Grupos de caçadores e grupos de coletores, né? E aí, a partir desse momento, vai acontecer uma coisa muito curiosa, que é a divisão social do trabalho. O que é isso? Bem, como a gente está parado agora, a gente vai ter que dividir as tarefas. Tá? Uma parte do grupo vai caçar e outra parte do grupo vai ficar em casa cuidando dos trabalhos domésticos. Né? E o que são os trabalhos domésticos? Cuidar das crianças, cuidar dos idosos e cuidar de procurar alimentos, né, raízes, frutos, essas coisas no entorno. E aí como é que vai ficar? O homem ele vai ficar responsável pela caça e a mulher vai ficar responsável pelos afazeres domésticos, tá? E aí nessa história a mulher, né, a mulher ela vai desenvolver, ela vai descobrir, ela vai aprender, né, algo que vai revolucionar a história da humanidade, que é a agricultura, tá? O que é que vai acontecer? Ela vai perceber que quando eu como um determinado alimento, que é aquela parte dura, que eu não posso comer, porque é muito dura, porque não tem gosto de nada, quando eu jogo aquela parte fora, pouco tempo depois vai nascer um broto naquele lugar, né? Vai nascer uma planta. E essa planta vai dar o mesmo alimento que eu tinha comido antes, né? A partir dessa observação, né, do ciclo da semente, vamos colocar assim, a mulher vai descobrir e vai desenvolver a agricultura, tá? E isso vai facilitar a vida muito. Porque o que vai acontecer? O homem vai deixar de, ao menos no caso a mulher, né? A mulher vai deixar de ter que se preocupar em sair da sua casa, da sua caverna, né? Da sua cabana,
para procurar alimento, porque agora ela sabe que se plantar aquela partezinha dura, que a gente hoje chama de semente, se ela plantar no quintal, ela vai esperar um pouquinho, né? Ela vai saber que aquele alimento vai crescer ali. E isso vai facilitar a vida dela. Só isso. Tá? É importante lembrar que essas comunidades, esses grupos, eles vão se fixar próximo aos rios, certo? E aí, o que vai acontecer? Com, com o desenvolvimento da agricultura, eventualmente vai se desenvolver também a pecuária. O homem vai perceber que, a partir do momento que ele tem alguns alimentos disponíveis, né? Como o trigo, o feijão, o milho, arroz, né? Cevada, que foram os primeiros cereais, que foram os primeiros alimentos que o homem começou a plantar, né? Ele vai perceber que alguns animais vão vir atrás dele por causa desses alimentos. E ele não vai ter mais necessidade de ir atrás de caçar, porque os animais estão vindo até ele. E aí fica mais fácil, né? Ele vai começar a domesticar esses animais, né? Que aí vai ser o cavalo, vai ser o gato, o cachorro, certo? O porco, o boi. São esses animais que vivem hoje mais próximos do homem, né? Eles começam a ser domesticados nesse período, né? No período neolítico, tá? E aí uma coisa leva a outra, né? Agora, com a produção de cereais, né, eu vou ter alimento sobrando. E se eu tenho alimento sobrando, eu vou precisar guardar esse alimento. E aí a mulher também vai desenvolver o artesanato, né? O artesanato em cerâmica. Porque, bem, ela vai lá fazer a colheita do trigo e aí ela... E aí, o que é que eu vou fazer agora com esse trigo? Tem muito trigo sobrando, e agora o que é que eu faço? E aí, bem, vai ser desenvolvido os artesanatos em cerâmica, né? Que são os vasos, são as cuias, né? São essas coisas que vão servir para armazenar alimento e armazenar água também. Porque eles vão ver que, bem, eu estou perto do rio, mas se eu tenho esse vaso aqui, eu posso encher esse vaso de água e eu não preciso mais ficar indo no rio, né? Olha aí, certo? E aí vai facilitar a vida do ser humano, né? E aí ele vai desenvolver outras habilidades, né? Como a capacidade de comercializar. O que é que vai acontecer? A gente vai ter várias comunidades, certo? E nem todo mundo produz a mesma coisa. A minha comunidade vai produzir mais cevada, mas uma outra comunidade vai produzir mais trigo. Né? E aí eu quero comer trigo, quero comer pão, bolo, sei lá. Né? E aí a gente vai trocar o excedente, né? Que a gente vai chamar de escambo, tá? Troca comercial, troca de mercadoria, sem dinheiro, sem utilização de dinheiro, porque não existia dinheiro ainda. Na verdade, o homem nem sabia da existência do metal e da manipulação do metal ainda nesse momento. Tá? Essa troca de mercadoria sem utilização de dinheiro a gente vai chamar de escambo, tá? E aí o homem ele vai começar a trocar esse excedente, né? Ele vai trocar sei lá, um pote de trigo, um pote de cevada por peixe. Porque a minha comunidade fica mais longe do rio, mas a comunidade lá fica mais perto, eles já pescaram, eles não têm cevada, eu tenho cevada, vamos trocar, né? Ou por pele de animal, né? Eu vou trocar o que eu tenho sobrando por alguma coisa que eu preciso e que a outra pessoa está precisando, certo? Isso vai ser o escambo, vai ser o começo do comércio, né, na história da humanidade. Outra coisa que ficou bem marcada no período neolítico é o desenvolvimento da cultura do algodão, né? Porque o que acontece? Os homens, né, eles usavam peles de animais, né? Pele de carneiro, pele de boi, pele de cavalo, tá?
E aí o que, é que vai acontecer? Eles vão perceber que, apesar de esquentar mais, manter mais aquecido, esse material ele dificultava quando você precisava ir caçar, por exemplo, né? E aí vai se começar a utilizar material vegetal, né? Que no caso é o algodão, tá? Vai começar a ser desenvolvidos tecidos a partir de algodão. Então a gente aí já tem, né, o desenvolvimento da agricultura, o desenvolvimento da pecuária, o começo do artesanato com cerâmica, certo? E o desenvolvimento do comércio, certo? Esses são os quatro principais pontos do período. O período neolítico ele vai até aproximadamente 5.000 a.C. e vai ser seguido pela Idade dos Metais, né? E aí a Idade dos Metais recebe esse nome por quê? Porque vai ser nesse momento que o homem vai descobrir a utilização dos metais no seu cotidiano, né? E o primeiro metal que ele vai descobrir vai ser o cobre, tá? E ele vai utilizar o cobre a partir desse momento na criação de ferramentas, na criação de armas, de utensílios, né? E isso vai ser um grande avanço tecnológico, né? Por quê? Bem, o cobre, que é metal, ele vai ser mais resistente do que, por exemplo, osso ou madeira, né? E aí, no conflito entre duas tribos, vai sair melhor a tribo que tiver a arma mais tecnológica, a arma mais recente, a arma mais moderna e a mais poderosa, né? E aí, se tem duas tribos brigando, e aí uma utiliza osso e a outra utiliza cobre, né? Aqui eu tenho flechas com ponta de pedra, aqui eu tenho flechas com pedra, flechas com ponta de cobre. Quem é que vai vencer a guerra? Quem é que vai matar mais? Quem é que vai ferir mais? Né? Quem é que vai ser mais efetivo? Qual arma vai ser a mais afiada? Né? É claro que o cobre, tá? Aí, isso foi em 5.000 a.C., mais ou menos, tá? E aí, lá para o ano 3.500, a gente vai ter mais um avanço, né, na utilização dos metais pelo ser humano, que a gente vai adicionar ao cobre, a gente vai adicionar o estanho, que é o outro metal. E a gente vai fazer o que a gente chama de hoje de liga metálica, tá? Vocês vão ver mais lá na frente, lá no nono ano. É um negócio chamado liga metálica, que é quando eu uno dois metais. Tá? Eu misturo dois metais. E aí, quando eu misturo o cobre e o estanho, eu vou criar o bronze, certo? E aí o bronze, ele é um metal mais resistente que o cobre, e aí a gente vai dizer que isso é um outro avanço tecnológico, né? E aí eu vou ter, por exemplo, duas tribos utilizando metais, uma utilizando cobre e outra utilizando bronze. O bronze, ele é mais resistente que o cobre. Quem é que vai vencer numa guerra, por exemplo, de espadas? Né? Quem é que vai vencer? Vai vencer o cobre ou vai vencer o bronze? Certo? Esses avanços, eles vão facilitar muito a vida do homem. E não só no sentido da guerra, né? Mas, por exemplo, ele vai ser utilizado, por exemplo, em ferramentas para agricultura. Se eu tenho uma enxada, que eu utilizo um cabo de madeira e uma ponta de marfim, que é osso, né? Osso. E aí, tal hora ela vai quebrar muito mais rápido, ela vai se desgastar muito mais rápido do que uma enxada feita de bronze, né? Ou uma adaga, uma faca, ou, por exemplo, um vaso, né? Qual é mais resistente, um vaso de cerâmica ou um vaso de cobre? Né? Se eu preciso ir pegar água e o rio é longe, né? Qual vai ser o mais leve e mais fácil de carregar? Um vaso de cerâmica ou um vaso de cobre? Qual vai ser o mais resistente se eu der uma queda? Vaso de cerâmica ou vaso de cobre? Né? Esses adicionais tecnológicos, né, eles vêm para facilitar a vida do homem em vários aspectos, né? Não só no sentido da guerra. Eu usei o exemplo da guerra duas vezes, mas
nas ferramentas domésticas, isso também é perceptível, né? Se antes eu tinha uma faca de pedra, sei lá, para cortar a pele de um animal, hoje eu tenho uma faca de cobre, né? E essa faca de cobre, ela vai cortar muito melhor. Eu vou precisar fazer menos força para cortar, sei lá, a cabeça do boi que eu estiver comendo. Inclusive, né, esses metais, eles vão ser fundamentais para o desenvolvimento de civilizações do Crescente Fértil, né? Que é aquela região que vai ali desde o Iraque, na Mesopotâmia, que é a região que ficou hoje no Iraque, até o Egito, tá? E aí esses metais, o cobre, o estânio, o bronze, e, né, eles vão ser fundamentais para o desenvolvimento da civilização egípcia, né? O Egito ele vai crescer bastante porque ele vai conseguir dominar esses materiais, né? Inclusive eles vão ser utilizados na construção das pirâmides, né? A pirâmide mais antiga, inclusive, ela tem 2.500 anos de idade, né? Então ela já tem para mais de 4.000 anos. Ela foi criada nesse período da Idade dos Metais, certo? Outro metal que vai ser bastante utilizado, mas que não vai ser utilizado nessa região mais próxima da gente, né, que a gente vai chamar de Oriente Próximo, né, que é ali no norte da África, um pedacinho da Europa e tal, vai ser o ferro. Tá? O ferro ele vai ser bastante utilizado, mas ele vai ser utilizado lá na Ásia. Ele é mais resistente que o cobre, o estânio e o bronze, certo? Só que ele é mais difícil de mexer, ele é mais difícil de lidar, né? Ele dá mais trabalho para moldar e tudo mais. Então ele vai ser utilizado muito lá na Ásia. Ele não vai ser tão difundido como o cobre, o estanho e o bronze foram não, tá? É isso, tá? Aí para casa eu vou deixar, né, aqui algumas questões, né? E aí vocês escrevem as perguntas e as respostas dessas questões no caderno, tá bom? Tá? Bom resto de semana para vocês, tá bom? E bom resto de dia, boa tarde, boa noite, não sei, tá bom? Até depois.